Bom, boa noite, queridos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, a religião de um cristão. A leitura do texto bíblico está em Mateus capítulo 6, versículos de 1 até 18, mas nós vamos ler agora apenas o versículo 1. Mateus capítulo de número 6, versículos de 1 a 18. O capítulo do livro aqui é o capítulo 5, mas o texto bíblico está em Mateus 6, de 1 a 18, mas vamos ler só o versículo 1 inicialmente. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Amém. Bom, então vamos partir para a leitura do texto, e aí a gente vai confabulando aqui, vai debatendo de acordo com a necessidade, né? Então o texto nos diz assim: Jesus continua seu ensinamento sobre a justiça, ou sobre como viver de maneira reta, mas a ênfase passa a ser outra. Antes, a justiça referia-se às qualidades interiores como bondade, pureza e honestidade. Agora diz respeito a práticas externas, como dar aos necessitados, orar e jejuar. Jesus passa da justiça moral de um cristão para a justiça religiosa. Então, nesse trecho aqui, a gente vai trabalhar as práticas as práticas externas. Como o cristão vive a sua espiritualidade, não somente internamente, mas agora externamente. Como isso se dá? Como deve ser esse exercício espiritual? É o que a gente vai tratar aqui agora. Nós já trabalhamos a bondade, a pureza, a honestidade, que são qualidades que estão presentes em nós, mas que se referem justamente àquilo que vai dentro do coração do homem. Agora, o olhar é para fora, né? Então, é exterior. Como é essa prática religiosa em termos externos? A advertência fundamental que Jesus faz é contra a prática da espiritualidade diante das outras pessoas para serem vistos por elas. Então, o problema aqui é quando esse seu exercício espiritual ele tem uma intenção de você querer aparecer, de você querer mostrar que você está sendo religioso, que você está sendo espiritual, né? Não é algo que flui de um coração que pratica essa espiritualidade como fruto de alguém que ama, de alguém que sente desejo de ajudar o próximo. Então isso extravasa e acontece sem ter uma preocupação de ser notado. É essa questão que ele está trabalhando aqui conosco. Primeiro, estas palavras parecem contradizer-se a um mandamento anterior que dizia que devemos deixar nossa luz brilhar diante das outras, ou melhor, dos outros, para que eles possam ver nossas boas obras. Mateus 5,16. Realmente é estranho, porque em Mateus 5,16, ele fala que aquilo que a gente faz de bom deve ser visto pelas pessoas, para que elas possam reconhecer as nossas boas obras e passarem a glorificar a Deus. É o que o texto fala. Aparentemente, há uma contradição aqui. Aparentemente. A palavra paradoxo é o que nós encontramos nessa questão. Por quê? A Bíblia não tem contradição, mas a Bíblia tem paradoxo. Você, às vezes, olha numa perspectiva, você fala, parece que um ensino está contradizendo o outro, aparentemente. Quando você faz um exame mais minucioso, você percebe que as duas verdades, os dois ensinamentos, eles se adequam, se acoplam perfeitamente, não há nenhuma contradição entre eles, entendeu? Então isso é importante que se diga neste momento. Agora, ele nos diz que não devemos praticar a justiça diante dos outros para sermos vistos por eles.
Então, o problema que está na intenção, na motivação, não é? Por isso vem a expressão que eu gosto muito de usar, ortopatia, né? Então, nós temos que ter os sentimentos corretos na nossa espiritualidade. Não pode ter uma intenção, como aqui no caso ele adverte, uma intenção de ser visto, de ser notado, de aparentar ser alguém extremamente religioso. A resposta para esse enigma está no fato de que Jesus está falando contra pecados diferentes. Veja, são pecados diferentes. Nosso medo e covardia humanos levam Jesus a dizer: brilhe a luz de vocês diante dos homens. E, no nosso orgulho humano, o leva a dizer que devemos ter cuidado quando praticamos nossa espiritualidade diante das outras pessoas. Nossas obras ou nossas boas obras devem ser públicas para que nossa luz brilhe, mas nossa devoção religiosa deve ser secreta para que não nos vangloriemos. É o que ele está dizendo, porque às vezes é assim que acontece, né? O ser humano faz algumas coisas em nome de Deus, mas na verdade está buscando o louvor, né? Se vangloriando de ser mais espiritual do que o outro e coisas que o valham, né? Então as nossas boas obras devem ser públicas para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus, porém a nossa devoção ela deve ser privada. E aí ele prossegue dizendo, o resultado em ambos os casos é o mesmo, a glória de Deus. Evidentemente, Jesus esperava que seus seguidores se envolvessem em 3 práticas: oferta, oração e jejum. Ele não começou cada parágrafo dizendo: se vocês ofertarem, orarem ou jejuarem, é assim que devem fazer. Mas, quando vocês fizerem estas coisas, é como ele diz, Jesus tinha como certo que faríamos estas coisas. Ou seja, na cabeça de Jesus, se pressupõe que todo crente faz essas 3 coisas. Ou seja, ele dá oferta, ele faz suas orações e ele também jejua. Por isso ele fala, quando orardes, orareis assim. Entendeu? Então, na verdade, ele pressupõe que todo aquele que é de fato cristão, ele tem essas práticas aqui. Seguem um padrão idêntico. Em imagens vívidas e cômicas, Jesus retrata uma imagem do modo como o hipócrita é religioso. É o modo do orgulho e do espetáculo. Cada aspecto tem como foco promover o aplauso e a atenção de outras pessoas. É o que ele está denunciando aqui. Então, Jesus contrasta o estilo de um seguidor dele, que faz as coisas em secreto, e leva a única recompensa que um cristão realmente deseja, a bênção do Pai Celestial, que vê em secreto. Ou seja, aquilo que nós fazemos, o próprio Deus ele está percebendo, ele está notando, e ele mesmo há de nos abençoar, de nos recompensar, porque ele sabe de todas as coisas e ele vê aquilo que fazemos em secreto. Bom, então das 3 práticas que nós vimos aqui, a primeira prática a ser abordada é justamente a prática das esmolas. É um assunto que aparentemente é fácil, mas não é tão fácil assim. Por que eu digo isso? Você às vezes quando pensa em dar uma esmola, além do risco da gente estar seduzido, né, em dar uma esmola para aparecer, também acontece uma outra coisa. Em dados momentos você se pergunta, devo dar essa esmola ou não? Será que essa esmola vai ajudar a pessoa que está me pedindo? Será que realmente essa pessoa está necessitada? Será que essa pessoa vai usar a minha doação para comprar algum tipo de droga? São perguntas que nós nos fazemos, né? E algumas pessoas não dão esmolas porque elas pensam nesse aspecto. Vamos ver aqui o que o texto diz. Mateus 6, 2-4, Ângela. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas,
sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. De verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus, obviamente, esperava que seus discípulos ofertassem com generosidade. Uma marca do cristão é a generosidade, né? Alguns diziam, né, que uma pessoa, quando a última coisa que se converte numa pessoa é o bolso, né? É a dificuldade que as pessoas têm de ofertar, enfim, de serem generosas. Mas uma marca do cristão é justamente a generosidade. Jesus está sempre interessado na motivação que nos leva a fazer qualquer coisa, inclusive dar esmolas. Nos pensamentos ocultos do coração, ele está olhando isso, né? Então ele percebe o que vai dentro de cada um de nós. Então a questão para ele não tem tanto a ver com o que a mão está fazendo ao dar dinheiro ou presentes, mas o que o coração está pensando enquanto a mão está ofertando. Ou seja, além do ato, o que se passa dentro de você para Deus é muito importante. Qual é a motivação pela qual fazemos o que fazemos? Tem algumas igrejas, por exemplo, que elas estimulam as pessoas a doarem importâncias para que elas sejam recompensadas por Deus, como se fosse uma barganha, né? Então, muita gente às vezes dá, movida por uma sugestão naquele dado momento e, obviamente, objetivando receber da parte de Deus muito mais do que doou, né? Então, a intenção não é a melhor das intenções, né? O que deveria ser pensado por nós seria o seguinte: eu vou doar porque eu sei que é importante para a obra de Deus ou para as pessoas necessitadas, é algo que agrada a Deus, e eu tenho certeza que Deus há de me abençoar, de cuidar de mim, de suprir minhas necessidades. Deveria ser alguma coisa assim, e não uma troca, ou também não deveria ser uma ideia de tentar aparecer, né? Eu dou o maior dízimo, eu dou a maior oferta, e coisa que o valha, né? Então, isso é importante dizer. Existem 3 possibilidades. Estamos buscando elogio dos outros, estamos nos felicitando em silêncio, ou estamos buscando a aprovação somente de Deus, nosso Pai. Então, quando você dá esmolas, você pode estar buscando o elogio dos outros. Cara, olha como ele é bom, olha como ele é religioso, ele ajuda aquele que está precisando na rua. É um sentimento. A outra motivação também pode ser da gente se felicitar por aquilo que a gente mesmo está fazendo, né? É o que pode ocorrer também. Mas ele explica aqui para nós que a melhor maneira da gente fazer isso é justamente quando a gente busca não a aprovação dos homens, também não felicitar a nós mesmos, mas quando a gente busca, acima de qualquer coisa, glorificar a Deus com a nossa atitude, quando a gente busca a aprovação de Deus, nosso Pai. Esse deve ser o nosso maior objetivo, ter a aprovação de Deus. Uma fome voraz pelo louvor recebido dos outros foi a queda dos fariseus e a dos cristãos semelhantes aos fariseus hoje. Então a gente lembra muito bem que os fariseus tinham essa prática, né? Eles eram pessoas que gostavam de receber os louvores, os aplausos, eles gostavam de aparentar serem mais santos, mais meticulosos do exercício espiritual do que as demais seitas, inclusive do judaísmo, os ramos do judaísmo na época. Eles queriam ser os mais corretos. Jesus até ridiculariza a maneira como essas pessoas transformam a oferta em um espetáculo público. Ele retrata um fariseu pomposo a caminho da igreja para dar a sua oferta ou levar uma dádiva para alguém que é pobre. À sua frente marcham os trombeteiros, fazendo um alarde enquanto andam e rapidamente atraindo uma multidão. Que coisa, né? Ou seja, eles atraindo uma multidão. Hipocrisia é a palavra que Jesus usa para caracterizar esse espetáculo. A palavra passou a ser aplicada
a qualquer um que trata o mundo como um palco no qual pretende desempenhar um papel, um intérprete, né? Então ele fala que a nossa religião, a nossa fé, o nosso exercício espiritual não pode ser uma interpretação, precisa ser algo genuíno, algo verdadeiro, e a gente não deve ficar encenando, aparecendo, querendo, na verdade, ganhar uma certa proeminência diante da nossa bondade. E aí ele continua: em um filme ou no teatro, esperamos ilusão. O ator ou a atriz está desempenhando um papel e nós sabemos disso. O hipócrita religioso, no entanto, se propõe deliberadamente a enganar as pessoas. Os hipócritas transformam uma prática religiosa no que ela nunca deveria ser, um espetáculo teatral diante de uma audiência. Tudo é feito para receber aplausos. Nosso farisaísmo cristão não é tão divertido. Talvez não contemos com um bando de trombeteiros para anunciar toda oferta que fazemos, mas normalmente gostamos de nos promover. Então, tipo assim, está dizendo, olha, isso não acontecia apenas com os judeus, com os fariseus, mas isso também pode e acontece entre nós cristãos. Então, veja o cuidado que a gente tem que ter para a gente não se promover. Eu já soube de casos de algumas igrejas que as pessoas só crescem, só sobem lá nos postos eclesiásticos, na hierarquia eclesiástica, quando elas são contribuintes de mão cheia, entendeu? Quando elas contribuem de maneira abundante, entendeu? Quando elas têm uma condição de fazer isso, né? Então, essas pessoas são aquelas que ocupam os lugares de importância dentro da comunidade da fé. Isso, obviamente, não é algo acertado, né? Porque nem sempre a pessoa que tem mais recursos é a pessoa que está sendo chamada por Deus, é a pessoa com mais talento para fazer certa atividade na igreja, para ocupar algum cargo ou função. Mas a gente sabe que isso acontece e não são raras as vezes que isso de fato acontece. Bom, e aí ele diz: chamamos a atenção para nossas ofertas com o intuito de sermos louvados pelos outros. Entendeu? Então, uma coisa é você realmente fazer uma oferta, às vezes, generosa, né? Ou dar uma ajuda a um necessitado, porque você quer, você pode e quer, deseja fazer aquilo, mas em alguns momentos você nem quer que saibam o seu nome, que foi você quem deu, que foi você quem doou, igual aqui na igreja. Às vezes acontece pessoas doarem coisas e elas nem querem que ninguém saiba. Teve até um irmão que doou aqui algumas coisas para nós, né? Mais uma vez, em uma ocasião, eu virei para ele e falei assim: não, irmão, o irmão já fez muito, chega. O irmão já fez além do que poderia fazer, está ótimo. Eu sei até que ele tinha condição de fazer mais, mas ele queria dar outras coisas. Eu falei: não, já fez muito. E aí eu fiquei pensando, se ele estivesse em outros lugares, em outra igreja, com uma outra liderança, as pessoas iriam tirar tudo dele, iriam, né, usufruir dessa bondade, desse amor, dessa generosidade, até de uma maneira um tanto quanto exploradora. E não deve ser assim, a gente sabe que não pode ser assim. Jesus defende outra maneira de ofertar, que é a do segredo. Não devemos fazer isso para recebermos o louvor dos outros ou mesmo para exaltarmos a nós mesmos. Então, esse desejo deve estar fora da gente. Regozijar-se no íntimo com a própria generosidade é tão ruim quanto ostentá-la ou incluí-la discretamente em conversa ou em conversas com amigos. A oferta cristã deve ser marcada por autossacrifício e abnegação, não pela própria felicitação de quem oferta. Então, mais uma vez, ele insiste em dizer, olha, a oferta precisa ter, de fato, ser uma atitude
que reflita um coração generoso e nunca uma motivação equivocada de alguém que quer aparecer. E a oferta sempre é um autossacrifício, ela sempre é um ato de abnegação. Sempre que você contribui com a obra, ou com alguém, ajuda alguém, ou oferta alguma coisa para o necessitado, obviamente, nós estamos sempre abrindo mão de alguma coisa para nós, não é? Então, isso é muito sério. O dinheiro, a oferta, aquilo que entra na igreja, ou até mesmo aquilo que é doado, é sempre prática de muito amor, né? Quando o seu coração está com a motivação correta, porque você está abrindo mão de algum sonho, de alguma aquisição, você está sendo generoso, e essa compreensão é que nós devemos ter, entendeu? Dessa generosidade. Entendeu, Paulo? Provavelmente a única recompensa que o amor genuíno deseja quando faz uma oferta aos necessitados é ver a necessidade aliviada. Aqui eu achei interessante porque quando ele usa a expressão a necessidade aliviada, significa dizer que nem sempre a nossa oferta ela vai acabar com as necessidades do outro. Ela vai saciar completamente ou resolver de maneira completa o problema do outro, a necessidade do outro. Mas ela vai mitigar, ela vai diminuir, né? Ela vai dar uma aliviada nas necessidades do outro. É uma forma de você realmente ajudar. É que eu costumo dizer, a gente não pode ajudar todos, mas se algum caso chega ao nosso conhecimento e nós temos a condição de ajudar, socorrer, nós precisamos fazer isso. É necessário que façamos assim. Então, a grande alegria do nosso coração quando ofertamos e quando ajudamos alguém é ver a necessidade do outro suprida, ver o outro agora satisfeito, ver o outro melhor, né? Animado, poder ajudar a pessoa. Quando a pessoa está com o problema precisando, às vezes ela fica até desesperada, né? Sim, pode fazer uma bobagem. Caramba, estou desempregado, se qualquer coisa, tenho que pagar isso. Ou pode até mesmo, por exemplo, tirar a própria vida, pode de repente delinquir, pode de repente partir para um assalto, ou coisa que o valha, num momento de desespero, de necessidade, né? Então a gente precisa, sabendo, podendo, a gente precisa ajudar. Você deve lembrar aquela situação, não vou dizer o nome da pessoa aqui, porque já aconteceu, acho que há uns 20 anos ou mais, né? Nós éramos de uma igreja, eu e o Paulinho, nós participávamos de uma igreja, e de repente uma pessoa, num culto, estava pregando, num culto no lar, e de repente eu falei assim, existem milagres que Deus faz diretamente, mas existem milagres que Deus usa outras pessoas para fazerem. Se você tem uma necessidade, para você estar para além das suas condições, nós vamos orar e vamos fazer alguma coisa efetiva para que o seu sonho se realize. E aí, uma pessoa foi e disse, pastor, eu não era nem pastor na época, mas, irmão, eu estou com uma necessidade. Eu quero ver meus pais e eu não tenho dinheiro. Meu marido, se tivesse, não ajudaria. E eu tenho muito medo que meus pais morram sem eu poder vê-los pela última vez. E aí o que aconteceu? No interior de Minas Gerais. E aí o que aconteceu? Eu falei com o Paulo que a gente ia orar e depois nós saímos em busca de recursos. Falei com os 2 pastores da igreja, os 2 pastores contribuíram com uma parte, eu e o Paulinho também demos uma parte, poucas pessoas, mas nós conseguimos um dinheiro que deu para ela viajar, ir para Minas Gerais, lanchar na viagem, comprar um refrigerante para almoçar com a família, voltar e chegar em casa. No primeiro culto que essa pessoa vai à igreja, foi muito curioso isso, eu estava do lado de Paulinho, a gente era solteiro, os 2 no mesmo banco. Durante o louvor ela entra e me entrega um bilhete. E quando eu olhei um bilhete com palavras muito simples, o bilhete dizia mais ou menos o seguinte: eu agora creio que Jesus Cristo realmente me ama, porque eu vi o amor dele por mim através de vocês. E ela nos contou que o dinheiro deu para tudo, que ela ficou muito feliz, aquela coisa toda.
E o mais interessante, o marido dela, que não era muito afeito à igreja, a partir daquele momento, ele não se converteu, mas a partir daquele momento, ele começou a ir com maior assiduidade e até mesmo mudou um pouco a visão dele em relação à própria igreja, né? Porque na visão dele, a igreja só tirava, a igreja não dava nada a ninguém, né? Então, para ele foi uma coisa que o surpreendeu. Bom, e aí o texto diz: quando os que têm fome são alimentados, os que são nos vestidos, os doentes curados, os oprimidos libertados e os perdidos salvos, o amor que instigou nossa oferta se satisfaz. Quando a gente observa que essas coisas aconteceram, a gente se sente muito feliz. E por que vem essa satisfação em nós? Porque, assim como diz a Bíblia, nós fomos predestinados para boas obras. Então, há uma alegria quando nós fazemos coisas boas para o próximo. Há uma satisfação, há uma felicidade, porque esse deve ser o fruto próprio de cada um de nós. Esse amor, que é o próprio amor de Deus, expresso por meio de nós, traz consigo suas próprias alegrias particulares e não deseja outra recompensa. Para resumir, nossa oferta cristã não deve ser feita nem diante dos outros, esperando que as palmas comecem, nem mesmo diante de nós mesmos. Nossa mão esquerda aplaudindo a generosidade da mão direita, de forma alguma. Mas diante de Deus, que vê nosso coração e nos recompensa com a descoberta de que há maior felicidade em dar do que receber, como diz Atos 20, 35. É essa felicidade que nós temos, é essa alegria que contagia o nosso coração quando a gente oferta, quando a gente dá esmolas de maneira adequada, como fruto de um coração que ama a Deus e que se preocupa com o próximo também.